Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal do Ciência em Ação. E nesse vídeo aqui eu quero conversar com você um pouquinho sobre a prova da USCE, a Universidade Estadual do Ceará. Eu peguei as provas dos últimos 4 anos e fiz uma análise para saber exatamente o que é cobrado e de que forma que é cobrado. E eu percebi que certos assuntos são corriqueiros, ou seja, são cobrados com certa frequência. Mas apesar deles serem cobrados com certa frequência, eles são cobrados assim de forma um pouquinho diferente uma da outra. Por exemplo, se a gente estivesse falando ali de velocidade de propagação de uma onda, apesar do assunto ser o mesmo, a relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência, em uma questão foi pedido para determinar a velocidade de uma onda. Já em um outro ano foi pedido para determinar a frequência de uma onda, em que foi apresentado ali a velocidade e o comprimento de onda. Já no outro ano foi pedido para determinar o comprimento de onda. Num outro ano foi pedido, por exemplo, para dizer o que acontece com a frequência de uma onda caso o comprimento dessa onda aumente ou diminua. Então percebeu que apesar do assunto ser o mesmo, velocidade de propagação de uma onda, as questões cobram isso de uma forma ou de outra. Vai variando um pouquinho, mas o assunto é o mesmo. Então aí, baseado nisso que eu percebi, eu fiz aqui uma seleção de alguns conteúdos e aí eu vou conversar com você aqui brevemente sobre esses conteúdos. Há um outro detalhe também que eu acho que vale a pena comentar aqui com você nesse vídeo, é que eu achei muito interessante a prova da USCE, que de fato é uma prova que vai cobrar de você o conhecimento que você tem de física. Eu percebo que algumas provas, às vezes, gostam de complicar muito a parte matemática. Eu sei que a parte matemática em física é uma coisa essencial, afinal de contas, é o que a gente usa para descrever fenômenos da natureza. Mas existem algumas provas que complicam muito a parte matemática. Às vezes você tem até o conhecimento físico ali, mas acaba se embolando muito na parte matemática. O que eu achei interessante dessa prova é que essa prova, todas as questões que eu percebi ali, que eu olhei ali dos últimos 4 anos, eu percebi que é cobrado de você sempre o quê? O conhecimento físico. Então, em uma questão que é abordado ali o assunto de ondas, vai ser cobrado de você o conhecimento que você tem a respeito de ondas. Em um assunto ali que é cobrado o conhecimento de energia mecânica, vai ser o quê? Cobrado de você o conhecimento de energia mecânica. Por isso que eu achei muito interessante essa prova da USCE. E isso é legal porque você consegue ter um foco maior para estudar. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui agora nos conteúdos que valem a pena você se concentrar para dar uma revisada aí até o dia da prova, beleza? Então vamos lá, meu amigo ou minha amiga, olha só. Um dos pontos que eu achei muito interessante e que costuma ser cobrado com uma certa frequência é a ideia de grandezas físicas. Como assim? É muito importante que você saiba que uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, e pode ser medido inclusive com um aparelho, com um instrumento de medida. Quando a gente está falando de grandezas físicas, existem 2 tipos, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre elas? A grandeza escalar é uma grandeza em que apenas o valor numérico e a unidade de medida já dão todas as informações sobre ela. Por exemplo, temperatura. Se eu falo para você que a temperatura é 25 graus Celsius, eu já estou falando para você todas as informações a respeito da temperatura. A gente tem ali um valor numérico e uma unidade de medida. Agora, por outro lado, quando a gente fala de grandezas vetoriais, são grandezas que, além do valor numérico e a unidade de medida, a gente também precisa ter uma direção e um sentido para definir completamente essa grandeza. Força. A força é uma grandeza escalar? Não. A força é uma grandeza vetorial, já que a gente precisa dar o quê? O valor numérico, a unidade de medida, uma força igual a 10 newtons. Mas para onde que está apontada essa força? Essa força está na direção horizontal, na direção vertical? Está apontada para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Ou seja, a força, por ser uma grandeza vetorial, a gente precisa ali do valor numérico e a unidade de medida, que normalmente a gente chama ali de módulo, precisa da direção, que pode ser horizontal, vertical ou qualquer outra direção,
e também o sentido, que pode ser para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Eu percebi que nas questões das provas, normalmente é pedido para você reconhecer certas grandezas físicas e dizer se são escalares ou vetoriais. Ou, por exemplo, a questão pode falar para você o seguinte: indique a alternativa que mostre apenas grandezas escalares. Ou indique a alternativa que mostre apenas grandezas vetoriais. Então, isso também é algo comum de ser cobrado. Uma outra coisa também a respeito de grandezas físicas é saber trabalhar com as grandezas físicas para obter outras grandezas físicas. Ou então, a relação que existe entre certas grandezas físicas. Por exemplo, se eu estivesse falando aqui do trabalho, como é que a gente obtém o trabalho? Como é que a gente consegue calcular o trabalho realizado por uma força? A gente vem ali e multiplica a força com o deslocamento, certo? A questão poderia dizer para você o seguinte: dentre as alternativas abaixo, qual expressão que a gente pode utilizar para determinar o trabalho? Você ia procurar ali as expressões, não ia ter nenhuma dizendo que a força vezes o deslocamento. Ué, e agora? Bem, aí você ia precisar encontrar uma outra relação para saber qual alternativa que é a correta. Por exemplo, se a gente tem aqui que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, e a gente multiplicar essa expressão aqui pela área e também dividir pela área, lembre-se que quando a gente está falando de matemática, se a gente multiplica e divide pela mesma coisa, pelo mesmo valor, a gente não vai mudar nada ali no resultado. Então, eu multipliquei e dividi aqui pela área. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que o deslocamento vezes a área vai ser igual a uma variação de volume. E eu sei que força dividido por área é igual a pressão. Então, eu vou saber aqui que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Aí teria essa expressão lá na alternativa. Ou também poderia estar pedindo a unidade de medida que a gente teria ao determinar o trabalho dessa forma. Bem, a gente teria aqui o quê? Pressão, e a pressão é medido em quê? Pressão é medido em Pascal, vezes a variação de volume. A variação de volume é medido em quê? Em metros cúbicos, beleza? Que é a unidade de medida de volume. É algo que poderia ser cobrado aí de você, beleza? Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui em outras coisas também. A gente poderia ter ali as aplicações das leis de Newton. Como assim as aplicações das leis de Newton? A gente sabe que se uma força resultante atuando sobre um corpo for igual a zero, esse corpo não vai sofrer uma aceleração. Por outro lado, se a força resultante atuando sobre um corpo for diferente de zero, esse corpo vai sofrer uma aceleração e essa aceleração é igual à força resultante dividido pela massa, ou seja, quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. E aí a gente pode ter ali uma questão dando para você um plano inclinado e que diz nessa questão, inclusive, que não existe atrito entre o corpo e o plano inclinado. E aí é pedido para você apenas o seguinte: esse corpo sofre uma aceleração ou não? E se sofrer uma aceleração, a aceleração é constante? A aceleração é variada? Bem, tudo isso daí a gente consegue obter levando em consideração essas ideias aqui das leis de Newton. Bem, se não há atrito, a única força atuando sobre esse corpo é a força-peso. Decompondo essa força-peso aqui, a gente vai encontrar uma componente da força-peso que é paralela ao plano inclinado, beleza? E essa componente está acelerando aqui o nosso bloco. Está acelerando de forma constante, já que essa componente não se altera. Como essa componente não muda e a massa do bloco não muda, a aceleração é constante, beleza? Então, isso daqui poderia ser uma questão que poderia ser cobrado a esse assunto para você, tudo bem? Inclusive, isso daqui tem até uma questão, acho que no ano passado ou no ano retrasado, que foi algo bem próximo a isso. Então, isso é uma coisa que você não pode esquecer, que se tem uma força resultante atuando sobre um corpo, se essa força resultante for igual a zero, a aceleração é igual a zero. Se a força resultante for diferente de zero, esse corpo sofre uma aceleração que é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa do corpo.
Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Beleza? Então também é um conceito, são algumas ideias aí que você não pode esquecer. Show? Outra coisa também que eu acho muito interessante, que você não pode deixar de dar aquela revisadinha básica, é a ideia de energia mecânica. A energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Lembrando que a energia cinética é a energia do movimento, então se um corpo está em movimento, esse corpo possui energia cinética, e a energia potencial é uma energia acumulada, armazenada, que pode ser convertida ou transformada em energia cinética. O interessante é que quando a gente observa isso aqui, se a gente levar em consideração um ambiente que não há atrito, nesse ambiente que não há atrito, não há resistência do ar, não há nada que dissipe a energia mecânica, a gente tem ali energia cinética se transformando em potencial e potencial se transformando em cinética. Por exemplo, é o caso de você jogar um corpo para cima. Quando você pega e joga um corpo para cima, enquanto esse corpo está subindo, a energia cinética está se transformando em energia potencial gravitacional. Agora, quando esse corpo vai lá até o ponto mais alto e depois retorna ao solo, é a energia potencial gravitacional que está se transformando em energia cinética. É claro que eu estou falando isso aqui em um ambiente em que não tem resistência do ar, porque se tiver a resistência do ar, a energia mecânica vai se dissipar em outras formas de energia, como, por exemplo, a energia térmica. Uma outra coisa também que eu acho que vale a pena comentar aqui com você nessa parte de energia mecânica é que, voltando aqui à parte de trabalhar com grandezas físicas, repare que eu mostrei para você aqui uma relação para calcular o trabalho através de força e deslocamento e uma outra para calcular através de pressão e variação de volume, algo que é muito aplicado aos gases. Mas a gente também pode ter uma situação em que o trabalho vai ser realizado por uma força e esse trabalho vai alterar a energia cinética de um corpo. Trabalho é igual a massa dividido por 2 vezes a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Lembrando que isso aqui corresponde à variação da energia cinética. Então, por exemplo, se numa questão também for pedido aí para você a unidade de medida aí do trabalho, a unidade de medida do trabalho aqui também poderia ser quilograma, que é a unidade de medida de massa, vezes metro por segundo, isso aqui elevado ao quadrado, olha que é metro por segundo os dois elevado ao quadrado, tá? Já que a gente tem velocidade ao quadrado. Então, a gente também poderia ter essa unidade de medida lá na alternativa também. Estaria correto? Estaria. E, claro, não podemos esquecer do mais básico de todos, que é o joule, que também é uma unidade de medida do trabalho. Um detalhe é que também o joule se relaciona com calorias, que é uma unidade de medida de calor. Então, a gente também poderia ter o trabalho medido em calorias. Tudo isso aqui, claro, eu estou falando de unidade de medida. Caloria não é algo muito comum para trabalho, embora seja possível quando a gente está falando de termodinâmica. O mais comum mesmo é a gente usar o joule. Porém, como eu falei com você, a gente pode ter questões ali que vai pedir para você ali obter a unidade de medida de alguma coisa. E a unidade de medida do trabalho pode ser Newton-metro, força vezes o deslocamento, Pascal vezes metro cúbico, que é pressão vezes a variação de volume, quilograma vezes metro por segundo, os dois elevado ao quadrado, que é a massa vezes a variação da velocidade ao quadrado, aqui dividido por 2, ou ainda o mais básico, que é o joule, ou joule, dependendo de como fala, né? Muitas pessoas gostam de falar joule, algumas gostam de falar joule também, então depende muito da unidade, da forma que você vai chamar essa unidade de medida. Ou ainda calorias, que é a unidade de medida de calor, mas que a gente também relaciona com trabalho e energia. Reparou que eu estou batendo muito nessa tecla de unidades de medida? Porque isso realmente é algo corriqueiro aí das provas, é algo que cai com frequência. Então é algo que eu acho que vale muito a pena você dar aquela concentrada, sabe? Aprender a trabalhar com as expressões, saber como você consegue de uma expressão chegar em outra e, claro, saber quais são as unidades de medida de cada uma dessas expressões, tudo bem? Beleza até aí? Ok, eu ainda quero comentar com você sobre as outras áreas aqui também. Aí eu vou comentar com vocês aí muito brevemente agora, tá?
Quando a gente está falando a respeito de termologia, o que é legal a gente se concentrar ali para estudar? Quando a gente fala de termologia, a gente não pode deixar, você não pode deixar de dar uma olhadinha na parte de dilatação térmica, na parte de mudança de fase, calor sensível e calor latente e equilíbrio térmico. Como assim? Por exemplo, no caso da dilatação, poderia cair para você uma questão em que foi apresentada uma dilatação linear de alguma coisa e pedisse ali para você obter a razão entre o comprimento final e o comprimento inicial. E um detalhe, não precisa fazer nenhum cálculo matemático, nenhuma continha, é saber apenas o que? A expressão que vai me dar essa razão. Bem, a gente sabe que o comprimento final de um fio, após sofrer uma dilatação térmica ou uma contração térmica, é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais αλ vezes ΔT, em que alfa é o coeficiente de dilatação linear e ΔT é a variação de temperatura, ou Δθ também, né? Alguns livros usam Δθ, alguns usam ΔT, então depende do livro que você está usando. Mas a ideia é que isso é uma variação de temperatura, beleza? Bem, para você obter a razão entre o comprimento final e o comprimento inicial, basta passar o comprimento inicial para cá dividindo. Aí a gente teria que o comprimento final sobre o comprimento inicial é igual a 1 mais αλ vezes ΔT. Então, teria essa expressão aqui lá na alternativa, beleza? Então, esse é um exemplo de como a dilatação poderia ser cobrado aí para você. Quando a gente está falando de mudança de fase ou mudança de estado físico, é importante que você conheça os estados físicos e também os nomes de cada uma das mudanças de estado físico. Saber, por exemplo, o que é uma solidificação, saber o que é uma vaporização. Quando a gente está falando de vaporização, saber a diferença entre evaporação, ebulição e calefação, que são coisas diferentes, apesar de ser uma mudança do líquido para o gasoso, ocorrem através de formas e processos diferentes. Então é importante que você também conheça a diferença entre essas mudanças de estado físico, beleza? Aqui também você não pode deixar de dar uma olhadinha em calor sensível e calor latente. Qual é a expressão para obter o calor quando ocorre apenas uma mudança de temperatura? Que é o calor, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E quando ocorre uma mudança de estado físico, que a gente chama inclusive isso de calor latente? Calor sensível, calor latente. Calor latente é igual a massa vezes o calor latente. De mudança de estado físico, que pode ser de fusão, vaporização ou qualquer outro, tudo bem? Então, utilizando essas duas expressões, a gente calcula o calor sensível e o calor latente. Agora, uma coisa também que eu vi aí nas provas e que costuma cair muito é a ideia de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando dois corpos ou dois sistemas estão com a mesma temperatura. Então, se você tem ali um copo de café com um copo de leite e mistura os dois, depois de um tempinho, os dois vão estar com a mesma temperatura. E quando eles estão com a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. É importante que você saiba que quando eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, com a mesma temperatura, ninguém vai ceder energia em forma de calor para o outro. Ou seja, o fluxo de calor entre dois corpos ou dois sistemas é interrompido. Por exemplo, no caso do café com leite, se você pegar um copinho de café e um copinho de leite, em que o café está com uma temperatura maior do que o leite, e aí você coloca os dois em contato, o café vai ceder energia em forma de calor para o leite, e isso vai ocorrer até que os dois atinjam a mesma temperatura. Quando eles atingirem a mesma temperatura, eles vão estar em quê? Equilíbrio térmico. E quando eles estão em equilíbrio térmico, com a mesma temperatura, esse fluxo de transferência de calor vai ser interrompido. Então, é importante que você saiba isso para essa provinha, porque isso costuma ser muito cobrado. Percebi que isso daqui é muito cobrado aí nas provas. Beleza? Tranquilo? Show de bola até aí? Ok. Agora a gente também pode falar a respeito de ótica. Quando a gente está falando a respeito de ótica, ou seja, o estudo da luz, principalmente a ótica geométrica, que é entender como que a luz se comporta e como descrever esse comportamento de forma geométrica, você não pode deixar de estudar os fenômenos ópticos, principalmente a reflexão e a refração. Eu só coloquei aqui refração, né? É refração,
Então, você não pode deixar de estudar aqui a refração e a reflexão, principalmente as leis da reflexão e da refração. Por exemplo, quando a gente está falando ali da reflexão, é importante que você saiba, por exemplo, que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma situação em que a gente tivesse um espelho e a gente tivesse aqui um raio incidente, um raio de luz incidindo sobre o espelho, se a gente traçasse aqui a reta normal, que é uma reta perpendicular ao espelho, aqui a gente teria o ângulo de incidência. A gente teria esse raio de luz refletindo e vindo para cá. Aqui a gente teria o nosso ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão, em relação à reta normal, é igual ao ângulo de incidência, em relação à reta normal. Então, se aqui o meu ângulo de incidência tivesse 50 graus, o meu ângulo de reflexão também teria 50 graus. É importante que você saiba isso, porque às vezes é cobrado uma ou outra questão teórica, mas às vezes é cobrado também uma ou outra questão que vai pedir para você, vai colocar ali 2, 3 espelhos, e vai pedir para você determinar o ângulo que o raio refletido num terceiro espelho vai fazer, ou com o espelho ou com a reta normal. Então é importante também que você não deixe de dar uma olhadinha nessa parte aqui, beleza? Na parte de ótica, também é muito importante que você conheça os tipos de lentes, principalmente a diferença entre lente convergente e a lente divergente. Lembrando que a lente convergente é aquele tipo de lente que vai convergir os raios de luz para o foco da lente. E a lente divergente é aquela lente que vai divergir os raios de luz em relação ao foco da lente, tudo bem? Então, é importante que você conheça a diferença entre esses dois tipos de lentes, saiba o que acontece ali com os raios de luz quando incidem sobre essa lente e também saiba dizer se essa imagem gerada é através da refração que ocorre na lente vai ampliar, vai diminuir. Então, também é interessante que você saiba isso. Mas é muito mais importante que você conheça a diferença entre lentes convergentes e lentes divergentes. Show de bola, meu amigo ou minha amiga? Conseguindo compreender tudo até aí? Ok. Duas coisas também que a gente não pode deixar de falar, que é oscilações e ondas. Quando a gente fala de oscilações e ondas também, é importante que você conheça a relação entre período e frequência. Por exemplo, você saber que o período de uma oscilação ou de uma onda é igual ao inverso da frequência. Então, pode ser apresentado ali para você uma questão em que foi apresentado a frequência de uma onda. Por exemplo, uma frequência igual a 0,5 Hz. E seja pedido o período. Bem, o período é o inverso da frequência, então seria 1 sobre 0,5, que é igual a 2 segundos. Poderia ser o contrário também, poderia ser apresentado ali para você o período de uma onda e fosse pedido a frequência. Isso daí se aplica tanto às oscilações quanto às ondas. Outra coisa que você também não pode deixar de estudar e de dar uma revisada é no sistema massa-mola, que é aquele sisteminha formado por um corpo e uma mola. Inclusive, saber que a energia mecânica de um sistema massa-mola, quando não há atrito, resistência do ar e nada que atrapalhe o movimento, essa energia mecânica é conservada, é constante, e ela é igual a K, que é a constante elástica ali da mola, vezes a amplitude da oscilação ao quadrado dividido por 2. Então, também é legal que você saiba isso aí do sistema massa-mola. Claro, é importante que você conheça os fenômenos ondulatórios, tais como difração e interferência, mas isso não é algo muito comum de ser cobrado. É legal que você saiba, mas assim, na ordem de preferência, pode deixar isso aqui por último. Mas é importante demais que você conheça a relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência quando a gente está falando de uma onda. Por exemplo, é importante que você saiba que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. É importante que você saiba trabalhar com essa relação e saber como essas três grandezas se relacionam. Bem, se velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência é a velocidade de onda sobre o comprimento. Ou ainda que o comprimento de onda é igual à velocidade sobre a frequência, beleza? Então é importante você saber trabalhar com essa relação. E como eu falei, tem situações em que não vai ser nem pedido para você calcular ali alguma coisa, mas vai ser dada uma informação, como por exemplo, considerando que a gente tenha duas ondas,
sabendo que as duas ondas têm a mesma velocidade de propagação, sabendo que a primeira onda tem o dobro do comprimento de onda da outra onda. A frequência da primeira é o dobro, é a metade ou é igual à frequência da segunda? Bem, se o comprimento de onda da primeira é o dobro do comprimento da segunda, aquela primeira vai ter o quê? Metade da frequência da segunda. E como é que a gente chega a isso? Utilizando essa informação aqui. Se a gente sabe que a frequência é igual à velocidade sobre o comprimento de onda, caso a velocidade de uma onda não se altere, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma cai pela metade, a outra dobra. Isso, claro, quando não há alteração na velocidade de propagação da onda. Beleza? Show de bola? Claro, meu amigo ou minha amiga, eu sei que é muita informação para a gente falar agora, tá? Eu só estou aqui dando alguns bizus, algumas dicas aí para você, que é interessante para você saber aí para essa prova. Claro, isso aqui é uma revisão. Eu imagino que você já tenha visto tudo isso aqui ao longo desse primeiro semestre, mas é legal que você agora, nesse momento, pegue tudo isso aqui e revise esses assuntos. É por isso, inclusive, que tem uma listinha de exercício lá para você, que você pode baixar clicando no link que está aqui na descrição, que tem alguns exercícios e também a resolução comentada, o gabarito comentado lá para você, que aí você vai conseguir olhar direitinho ali as questões e vai conseguir ver a resposta e saber exatamente o que é interessante de você conhecer, de você estudar e o que não, beleza? Vamos lá, meu amigo ou minha amiga. A gente tem aqui o último ponto para a gente olhar, que é a parte de eletricidade. Em relação à eletricidade, é legal que você conheça a expressãozinha de força elétrica, principalmente quando a gente está falando ali de duas cargas interagindo entre si. Se a gente tem duas cargas elétricas, uma vai exercer uma força sobre a outra. Essa força a gente até chama de força eletrostática. Se a gente tem uma carga positiva e a outra positiva, elas vão se repelir. Então, uma vai aplicar uma força de repulsão sobre a outra. Se a gente tem uma carga positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Uma vai aplicar uma força de atração sobre a outra. Mas, independente dessa força ser de atração ou de repulsão, para a gente determinar essa força elétrica, a gente sempre vai utilizar a mesma expressão, em que a força elétrica, deixa eu apagar isso aqui, a força elétrica, ou eletrostática, é igual a K, que é uma constante eletrostática, vezes a carga da primeira partícula carregada, vezes a carga da segunda partícula carregada, dividido pela distância entre as duas partículas elevado ao quadrado. Por que eu coloquei essa expressão? Porque é importante que você saiba que a força eletrostática é diretamente proporcional ao valor das cargas das partículas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, por exemplo, se a gente tem ali duas partículas carregadas e eu dobro a distância entre elas, o que vai acontecer com a força? A força vai cair pela metade? Não, vai cair 4 vezes. Porque se eu dobrei a distância, a força vai cair com o quadrado da distância. Se eu dobrei, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a força vai diminuir 4 vezes. Agora, se eu pegar e triplicar a distância entre as partículas, a força vai cair quantas vezes? 3 vezes? Não, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a força vai cair 9 vezes. Lembre-se que a força eletrostática sempre cai com o quê? Com o quadrado da distância entre as partículas, beleza? Ou é inversamente proporcional ao quadrado das partículas. Se eu aumento a distância em um certo valor, a força vai cair esse valor elevado ao quadrado, beleza? Show de bola? Além disso, também é legal que você conheça campo elétrico e energia elétrica e a relação entre força elétrica e campo elétrico e também a relação entre força elétrica e energia elétrica. Além disso, é legal também que você conheça resistores e capacitores e as leis que descrevem esses elementos aí de um circuito, como por exemplo, no caso de um resistor, a gente tem as leis de Ohm. A primeira lei de Ohm diz para a gente que a DDP entre os terminais do resistor é igual à resistência desse resistor vezes a corrente elétrica. Então, se você tem essa relação aqui, você sabe que se a gente tem ali um resistor, quanto maior for o valor da resistência desse resistor,
menor vai ser a corrente elétrica que atravessa esse resistor. Beleza? Em relação aos capacitores, é legal que você saiba que os capacitores acumulam carga elétrica e essa carga acumulada por esse capacitor é igual a CV, em que C é a capacitância desse capacitor e V é a DDP entre os terminais do capacitor. Então, quanto maior a capacitância, mais carga ele acumula. Quanto maior a DDP entre os terminais do capacitor, mais carga ele vai acumular também. Então, é legal que você conheça o que são resistores, o que são capacitores e as leis matemáticas que descrevem o comportamento desses elementos. Claro que você também não pode deixar de conferir a associação, ou associações. Associações de resistores e de capacitores. Saber a diferença entre uma associação em série, uma associação em paralelo e uma associação mista. Saber, por exemplo, que quando a gente tem ali elementos associados em série, a corrente elétrica que atravessa cada um desses elementos é a mesma. Agora, quando a gente tem uma associação em paralelo, é a DDP ali em cada segmento da associação que é a mesma. Então, se eu tenho dois resistores associados em paralelo, e se a associação está submetido ali a 100 volts, cada um dos dois resistores vai estar submetido a 100 volts. Então, é importante que você conheça esses pequenos detalhezinhos, porque é isso daí que costuma ser cobrado lá para você na prova. É isso que vai fazer a diferença entre acertar uma questão ou não. Beleza? Por último aqui, a gente tem a parte de potência elétrica. Lembrando que potência elétrica indica para a gente o quê? Uma taxa de conversão de energia. Quando a gente está falando da potência de um gerador, é o quanto que esse gerador está transformando de um outro tipo de energia em energia elétrica a cada 1 segundo. Então, se eu tenho uma potência igual a 100 watts, isso significa que a gente tem 100 joules de energia sendo convertido a cada segundo. Quando a gente está falando de um resistor, a potência de um resistor é o quê? A taxa de energia elétrica que é convertida em energia térmica a cada 1 segundo. Então, se eu digo que um resistor tem uma potência igual a 50 watts, significa que esse resistor está convertendo 50 joules de energia elétrica em térmica a cada 1 segundo, beleza? É claro que para a gente determinar a potência elétrica, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a intensidade da corrente que atravessa um elementozinho, um aparelho ali do circuito, com a DDP entre os terminais ali desse circuito. E para determinar a potência, o que a gente faz? A gente multiplica a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse aparelho, que atravessa esse elemento, que pode ser um gerador, que pode ser um resistor, com a DDP entre os terminais ali desse elemento. Lembrando, meu amigo ou minha amiga, que DDP, diferença de potencial, também pode ser chamada de tensão, tudo bem? E claro, a DDP ou a tensão costuma ser medida em volts. A intensidade da corrente elétrica costuma ser medida em ampere. E a potência elétrica costuma ser medida em joules por segundo ou watts. Show de bola? Tranquilo até aí? Beleza, meu amigo ou minha amiga. Então é isso aí, tá? Eu quis vir aqui hoje com você, tá? Para conversar um pouquinho sobre a prova da Universidade Estadual do Ceará e aí falar para você alguns assuntos que são importantes e que costumam ser cobrados com uma certa frequência. Foi o que eu falei no início desse vídeo. Eu gostei bastante do estilo de prova da USE, porque costuma ser cobrado de você o conhecimento em física. Então, você estudando direitinho, estudando ali com foco e com determinação, você consegue aí se dar bem na prova, beleza? Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha aprendido com ele, que tenha gostado. E claro, não se esqueça também de baixar aí a listinha de exercícios que eu deixei aí para você, que aí você vai olhar ali como que são as questões, o padrão que costuma ser cobrado, o padrão de questões que costuma ser cobrado, também as respostas, o gabarito comentado, porque aí você vai olhar esse gabarito, vai ver ali das questões o que é interessante e também vai ver o que você acertou ou não. Diga-se de passagem, eu gostaria que você fizesse o seguinte, quando você pegasse essa lista aí para fazer, tente fazer a lista, tente fazer os exercícios com o que você já sabe, e aí depois confere o gabarito.
Se você acertou, show de bola. Se não, dá uma olhadinha lá nos comentários, vê o que você errou, vê o que você não compreendeu. Vê também outra coisa que eu acho muito interessante, é nas alternativas, você vai eliminando aquelas alternativas que você acha absurda. Fala, olha, tem ali uma questão, tem 5 alternativas. Dessas alternativas, você vai ali e elimina 3. Fala, essas são absurdas. Aí você vai ficar com dúvida em 2. Dentre essas 2, qual que você acha ali que está correta ou não? Beleza? Faz isso, porque eu acho que isso vai ajudar aí no seu aprendizado, tudo bem? E aí, claro, qualquer coisinha, conversa aí com a gente, coloca aí nos comentários aí, que eu vou voltar aqui para responder os comentários aí de vocês, beleza? Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Quero aproveitar o momento aqui, deixar para você aí um grande abraço e dedicar uma ótima prova aí para você, tá? Estuda com foco, determinação, que vai dar tudo certo aí para você. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.